Olá, meus amigos, Lucas Rosa aqui. Seja bem-vindo ao RosaCast, o podcast que te aproxima do mundo jurídico. Hoje eu tenho a alegria e a satisfação de receber a minha amiga advogada, a doutora Ada Flora, que é criminalista, tem 24 anos, uma nova advogada e jovem advogada, criminalista. Se formou em 2021 e está inscrita na OAB desde 2022. Seja bem-vinda, Ada. Muito obrigado por comparecer aqui e compartilhar conosco um pouco sua experiência. Muito obrigada, Lucas. Obrigada pelo convite. Eu acompanhei, acompanho a sua história e admiro bastante o que você está fazendo por nós, jovens advogados. E esse espaço para estar aqui falando, contando um pouco dessa história, ele é muito importante. Porque antes de vir para cá, falei, né, puxa vida, quem é a Ada Flora, né? O que sou eu? Porque às vezes quando a gente chega em alguns patamares, e lógico, eu não cheguei aonde eu quero chegar, estou muito longe, mas quando a gente chega em alguns patamares, a gente acaba se esquecendo do tão difícil foi percorrer o caminho que nos trouxe até aqui. Mas quando a gente para pensar detalhadamente como foi esse caminho, a gente se lembra, porque a advocacia ela é uma profissão de luta. Então, para você chegar, virar advogado, se tornar advogado, você estudou muito. O que é que te motivou, né? Então, eu tive que parar e lembrar tudo isso, lembrar essa história. E aí, cada pedacinho, cara, vai mexendo nas coisas assim. É muito louco tudo isso. Mas eu agradeço muito esse momento de estar aqui compartilhando e que sirva esse pedacinho, né, da minha história de inspiração para outros jovens advogados que eu vejo muita dificuldade em estar ali na advocacia autônoma, em realmente enfrentar, seja em advocacia criminal ou em qualquer outros nichos, principalmente para mim que sou mulher. Então, que nós possamos ter coragem de ocupar os lugares para que nós viemos ocupar. Que sirva, então, para esse motivacional, né? Que legal. Temos muito hoje para conversar então, né? Com certeza. É assim, eu queria saber de onde você veio, onde você nasceu e por que você resolveu fazer faculdade de Direito, Ada. Eu sou daqui, de Campo Grande. A minha família toda é daqui. E eu, no começo, não tinha tanta afinidade com o direito. A gente fala sempre do que a gente é hoje, mas tem alguém por trás de nós, né? A minha família toda é uma família de origem simples. A minha mãe, ela é funcionária pública, hoje aposentada. E o meu pai, à época meu pai já é falecido, eu perdi ele muito cedo, com 14 anos. Ele era radialista. Então ele não me criou tão de perto, mas sempre estava ali para acompanhar uma ou outra conquista. Então, uma família simples. Meu avô era sapateiro, teve alguns comércios. Minhas tias, professoras, algumas ali trabalham uma trabalha na Secretaria de Educação, outra professora. Então, sempre uma família destinada ao serviço público. E a minha mãe, desde pequena, eu sempre vi ela trabalhar. O que eu sabia era o que era certo na minha vida, que eu vi desde pequeno. A única coisa que eu sabia que era certo era o trabalho, que eu vi o meu avô fazer e a minha mãe fazer. Tanto é que uma das palavras que eu aprendi a falar pequenininha ali era processo. Minha mãe trabalhava no órgão público federal e eu falava, mãe, larga esses pochechos para vir trabalhar, para vir ficar comigo, né? Porque ela precisava construir, precisava manter a casa e é através do serviço público que ela fez isso. E por isso eu acredito que eu criei uma admiração tão grande. E na faculdade, na escola, né, eu fui condicionada a sempre querer trabalhar, sempre quis trabalhar em alguma coisa que realmente fosse grande, como a minha mãe fez, como meu avô fazia mesmo, sendo humilde, sempre trabalhar. E aí, durante a escola, ensino médio, eu gostava muito da profissão de gastrônomo, fazer gastronomia. Eu admirava, achava lindo aqueles pratos, até hoje admiro, né? Passei na UFMS para fazer tecnologia em alimentos. Não é gastronomia, mas é ali próximo. Comecei a fazer tecnologia em alimentos à noite e direito pela manhã, aos 17 anos. Falei, bom, das duas, uma, eu vou ter que, né, decidir o que é que eu vou fazer. Direito pela escolha racional, para poder fazer um concurso público e ser igual à minha mãe. De tanto respeito, né, que eu tenho por ela, pelo que ela fez na minha criação. E tecnologia em alimentos pelo meu coração. Mas meu coração acabou sendo conquistado pelo direito.
Os meus olhos em cada aula, eles brilhavam pelo conhecimento. E eu, não sei vocês, mas pelo menos eu sou daquele tipo de pessoa que, se você não entende um assunto, você se sente burro, essa é a palavra. E aí você fica instigado para conhecer. E eu ficava assim. Nas aulas, tem um professor que eu admiro, hoje colega de profissão, que é o Ricardo Pereira. Ele explicava a matéria de direito penal e eu não entendia a matéria. Ele fazia as provas dele baseada no doutrinador Guilherme de Souza Nucci. Eu lia toda a doutrina e não ia bem na prova. Eu ficava maluca com aquilo lá. Eu acho que talvez por isso que eu tenha virado advogada criminalista, porque eu não conseguia ir bem. Aquilo ali me motivou a estudar com unhas e dentes e fiquei de exame todas as vezes. Passei ali na risca, mas passei. E eu fui desenvolvendo um gosto extraordinário por aquela matéria. Nos primeiros semestres, assim, na tecnologia em alimentos, não deu metade do semestre. Eu fui numa aula de bioquímica, eu me lembro até hoje. Falei, cara, o que eu estou fazendo aqui? Isso aqui não me brilha os olhos. Pode ser que um dia eu venha fazer uma faculdade de gastronomia, mas o que me dá paixão realmente é o direito. E é assim, inexplicável. De brilhar os olhos de qualquer coisa. Hoje eu sou advogada criminalista, mas qualquer assunto que você me der, eu vou fazer de tudo para resolver. Semana passada, um assunto familiar de terreno, estava tentando entender tributo, questão cartorária. Eu não tento bulhufas disso aí, mas eu precisei ali para tentar resolver. E aquilo ali me fascina. O direito me fascina. E não entender das coisas, né, buscar aquilo ali, me deixa doida. Então, fui atrás disso, fui atrás da faculdade, segui meu sonho. E queria sempre fazer o concurso público. E o que mais me fascinou na época foi a promotoria. Ser promotor substituto, né? O concurso começa sempre por ali. E eu foquei com todas as forças. Fiz o meu primeiro concurso para estágio, passei. Fiquei até bem colocado em 27º lugar, 30º, uma coisa assim. Fui uma das primeiras a ser chamada e trabalhei na 12ª Procuradoria de Justiça Criminal. Mal estava tendo processo criminal na faculdade e caí nessa procuradoria, que trabalha com recursos. Então foi um aprendizado gigantesco, não sabia de nada, mas ali utilizei como uma lição, né? Uma servidora que até hoje eu converso, se tornou defensora pública, tá no Amazonas, enfim. E ali, assim, fiz do meu aprendizado todo. De lá, fiz outro concurso para outro estágio e fiz toda a faculdade voltada para o concurso de promotoria. Fiz a OAB com a intenção de ter ali os 3 anos de atividade jurídica para então fazer o concurso. E tudo bem, nesse meio tempo, segui assim. Fui sobrevivendo com dinheiro, né, de estágio. A minha mãe, graças a Deus, sempre me ajudou financeiramente, mas eu sempre tive o orgulho de não pedir. Então, a toda custa, nunca quis que ela me ajudasse. Ela acabava me ajudando ali, mas eu evitava ao máximo. Tirei a carteira da ordem em 2022, terminei a faculdade, tirei a carteira da ordem e fiquei naquele limbo ali de que você não sabe o que é que você vai fazer. Fiquei uns 3 meses ali, sem estudar, muito longe, né, do mundo jurídico, sem estudar para o concurso, sem advogar, sem dinheiro, sem uma roupa decente para poder me apresentar em algum lugar como advogada. Entregava alguns currículos, mas não dava certo, porque geralmente os escritórios grandes, eles querem alguém com experiência. E estava num dia, um feriado, dormindo na hora do almoço, era no meio-dia. Estava no dia exato em que eu completei 3 meses de advocacia, 3 meses que eu peguei a carteira da OAB. Estava assim, num dia péssimo. Quem não trabalha, dorme, né? Ou vai tomar uma cervejinha durante o dia. Nesse dia eu estava dormindo. E recebi uma ligação de uma amiga minha, com a voz rouca, chorando, bem desesperada. E ela estava falando que o cunhado dela foi preso na PRF, chegando aqui em Campo Grande. Era um feriado. E ela precisava de um advogado. E eu estava meio dormindo. Eu falei, não, espera aí, eu vou arrumar um advogado para você. E desliguei o telefone. E já levantei assim com o olho assustada e fui começar a pesquisar os advogados que eu conheço para poder indicar para ela. E ela me ligou de novo e falou, não, eu não quero um advogado, eu quero você.
Aí ela me contou a situação. Meu cunhado foi preso em tal lugar, tá em tal delegacia, a família tá toda aqui na frente, eu estou indo pra lá. Eu quero você lá, agora. Falei, não, então tá bom. Peraí, tô indo lá. Coloquei a minha única calça que eu tinha, que não era social. Era uma calça de boca larga, que pegava até o meio da canela. A minha camisa branca, parecida com essa, não é essa, a camisa branca já não dá mais pra usar de tanto que eu usei. E fui, era a roupa que eu tinha, com o único sapato que eu tinha, e fui, sem cobrar, sem nada, porque eu não tinha noção de nada, não tinha documento. Peguei, cacei a minha carteira da ordem lá por cima dos meus documentos e fui. Cheguei lá, o jovem advogado totalmente despreparado, dessa forma eu cheguei, com medo de tudo, com medo dos policiais, com medo da família, sem saber me posicionar. Tomei um chazinho de cadeira, esperei junto com a família ali, fui desrespeitada, tive as minhas prerrogativas violadas naquele momento, porque a prerrogativa do advogado ver o cliente no momento em que ele está ali, não pude ver. Então esperei, aguardei o meu momento, fui lá, vi o cliente, perguntei o que tinha acontecido, ele sabia quase nada. Falei para a família o que tinha acontecido, perguntei, não sabia, sabia menos ainda que o cliente. E fui descobrir, falei, não, então espera aí, vou pro meu escritório, que eu não tinha, fui para casa. Fui lá, estudei o processo, descobri que era um processo de Rondônia, um mandado de prisão, que foi cumprido, de um processo de 2013, um crime de estelionato. E eu lembro que era um talonário, já ouviu falar em talonário? De passagem de rodoviária, que tinha sido supostamente adulterado em 2003. É a prisão 2023. 20, Não, 2022. 20 anos depois. Não tem cabimento nenhum. Fui, falei pra família, marquei uma reunião, cobrei o valor que eu tinha que cobrar. Não sabia se eles iam pagar. Fui, cobrei o valor e levei todos os papéis. Imprimi, né, o que tinha ali e levei. Cheguei lá, a família chegou com um bolo de dinheiro do que eu tinha cobrado. Eu peguei uma camisa como essa, guardei aqui o bolo do dinheiro. Primeiros honorários, fechei assim. Não tinha paletó, né? Só guardei assim, né, para disfarçar. Não fiz alarde como se fosse primeiros honorários, fingi normalidade. Atendi, expliquei toda a situação, fechei o contrato, fui para casa, entrei com a revogação, despachei com a juíza. Em Rondônia, em 3 dias, nós conseguimos uma liberdade. Descobri depois como que faz para liberação do alvará e tudo mais. Deu trabalho, peguei o oficial de justiça, coloquei no meu carro, fui até o cliente, fui até a delegacia, consegui liberar com o delegado, junto com o oficial de justiça. Depois peguei o cliente, levei no carro, deixei o cliente em casa. Vi ele chegando, já assim, tirando a camisa, porque é muito calor, um cheiro totalmente complicado, um cheiro que eu nunca tinha sentido, e a família correndo para abraçar ele, e aquela sensação assim me arrepiou. Eles, doutora, você quer tomar uma cerveja? Vem cá, vem cá. Eu falei, não, eu vou embora, porque eu não conseguia nem falar. A minha voz embargou no momento que eu vi aquilo, né? Até de hoje de falar ainda é emocionante, porque a advocacia criminal, ela lida com dramas humanos. Eu falo, às vezes eu brinco, né, que a gente que é advogado criminalista, a gente envelhece mais do que nas outras áreas, porque é tudo muito rápido, a gente lida com dramas tão complexos da vida humana que talvez nas outras áreas não é dessa forma. Então é uma carga muito densa que você tem que lidar. E quando eu vi aquilo ali, ele correndo, a família abraçando, aquele desespero, meu corpo arrepiou, os olhos encheram de lágrima, a voz embargou, e poder proporcionar aquilo ali, lógico, não fui eu que fiz nada, quem liberou foi a juíza, eu fiz só um pedido e pude auxiliar a família naquele momento, explicar com o que eu tinha aprendido na faculdade. E quando eu vi isso e senti o que eu senti naquele momento, eu falei, é isso. E nunca mais eu pensei em fazer concurso. Nunca mais. Decidi exclusivamente me dedicar à advocacia. E fui embora no meu sonho. Fechei o contrato para defender ele no processo. Consegui a prescrição virtual da pena, que é um instituto super difícil. O STJ tem uma súmula, inclusive, para não aplicação da prescrição virtual da pena. A gente conseguiu em Rondônia isso. Então, assim, um processo com um resultado muito positivo, com os honorários que eu recebi, acabei de receber esse ano, os parceladinhos, né? Mas isso me motivou muito, muito mesmo. E a advocacia, ela tem desses altos e baixos.
Depois disso, comecei a ir atrás do que eu realmente queria, que era advogar. Sozinha, sempre sozinha. Mês bom, mês ruim, mês pior. E é numa profissão muito solitária. E aí eu falei, puxa vida, o que eu vou fazer agora que eu quero mais, quero mais. Comecei a entregar currículo de novo. Falei, não, vambora, agora eu tô animada. Comecei a comprar algumas roupas, foi entrando, né? Porque vai acontecendo. Depois que você se dispõe aquilo ali, sai falando, vai acontecendo. Comecei a fazer algumas parcerias com uma advogada hoje, a Rebeca Cafuri, que até hoje eu tenho uma parceria muito grande. Então, nós conseguimos fazer nosso primeiro júri através dessa parceria, que foi um momento também muito marcante. Foi ano passado, dia 15 de agosto de 2023, nós fizemos o nosso primeiro júri juntas. Foi a sensação, é como se fosse desse meu primeiro cliente que eu deixei em casa. Uma sensação única na minha vida, você fica completamente assim, endorfinado, é surreal. E com ela eu comecei a fazer essa parceria lá atrás e começamos a fazer algumas lives para trazer conhecimento jurídico. A gente falava bastante sobre Maria da Penha. A gente criou até um projeto para assistir mulheres vítimas de violência doméstica que, em circunstância da violência doméstica, acabavam matando o marido, né, entrando ali em vias de fato. Projetos pro bono, para a gente realmente trabalhar, ter o que fazer. Fazíamos lives sobre execução penal. Começamos a criar nossa parceria e começou vim cliente e tudo mais, mas para mim ainda estava pouco. Entrei no escritório de advocacia como associada, advocacia criminal, e ali foi assim uma escola para mim. Não que eu não trabalhasse antes, né? Mas eu não tinha tantos clientes para trabalhar de domingo a domingo. Entrei nesse escritório e era praticamente de domingo a domingo. Sim, um aprendizado surreal, é magnífico. E assim, explorei todas as oportunidades que eu tive e tinha até a intenção de ficar lá. Só que eu fui me lembrando, o que é que eu quero? Eu quero um advogado, não quero trabalhar para ninguém, sou eu e eu. E veio, né, em janeiro deste ano, de 2024, veio um dos meus primeiros tombos, que eu digo assim, em que eu tive a vontade de parar de advogar. Estava nesse escritório de advocacia e eu acabei perdendo um cliente. Ele faleceu dentro do presídio. Assim, dentro de várias outras histórias, né, mas essa foi uma bem marcante que aconteceu esse ano. E me fez talvez refletir. Falei, será que realmente é isso? Porque a advocacia são altos e baixos. Esse foi um baixo que poderia ter mudado a minha história se não tivesse outras pessoas que realmente tivessem me ajudado. Esse meu cliente, ele foi preso em novembro ou dezembro de 2023. Crime de tráfico de drogas. Foi para o presídio e a gente estava fazendo habeas corpus, buscando de tudo para a liberdade dele, mas não tínhamos conseguido. Fiz sustentação oral aqui no Tribunal de Justiça, o HC já estava no STF. Nada de liberdade. E um dia, numa sexta-feira, fiquei sabendo que ele estava doente. No sábado à noite, ele pegou a escolta para ir para o hospital, foi para o hospital. No domingo à tarde, ele faleceu. De uma maneira, assim, totalmente repentina. E aí você lida com isso, já é difícil você lidar sozinha, sabendo que você perdeu um cliente. Eu nunca tinha passado por isso. E a família também joga uma carga, eu não culpo, jamais, porque eu talvez faria até pior do que essa família. Joga essa carga em cima de você como se o advogado fosse o incompetente nesse caso. Mas a gente tem um problema de segurança pública tão grande que os nossos clientes, muitas das vezes, não estão seguros dentro do próprio presídio. Que era o caso desse meu cliente, que estava doente na sexta, no sábado foi para o hospital e no domingo ele faleceu. Num final de semana. E aí eu falei, talvez realmente eu seja incompetente e não tenha que estar fazendo isso. E falei, é hora de eu pisar no freio. Saí do escritório onde eu estava, com outras ideias. Pensei até em me mudar de cidade, parar de advogar, ou advogar de uma maneira mais leve. Não sabia o que fazer. Parei tudo. Tudo. Financeiro, falei, que se lasque o financeiro, porque o advogado é esse. Todo dia a gente sai para, né, colher o nosso. Falei, olha, que se lasque, vambora, vou parar tudo, depois a gente vê.
fiquei, peguei minhas coisas, tudo, minha mudança, coloquei no carro, no escritório, e fui para casa, onde eu tenho um espacinho, montei ali e fiquei uns 2 meses sem saber para onde ir, só cuidando dos processos em que eu já tinha, recebendo os meus parceladinhos, sem sair de casa, assim, naquele na fossa, assim, dizendo, da advocacia, sem saber se era isso mesmo, se a advocacia criminal era para mim, se eram sentimentos, se eu estava misturando a culpa, se eu tinha realmente a culpa. E aí uma colega advogada que eu conheci quando eu entrei nesse escritório em que eu fui associada, ela me chamou para ser o braço dela na advocacia criminal. Ela atua em direito de família. Ela falou: olha, quero que você venha trabalhar comigo. Eu quero abrir um lado criminal no escritório, mas eu não sei nem como começar, eu não atuo nessa área. Você topa? Aí eu falei: ah, cara, não sei, tô muito bagunçada, eu tô muito mexida com tudo isso. Eu não sei nem se eu quero mais advogar. E aí eu fui conversar com ela, que é a Silvia Pereira, que até hoje é minha parceira. E ela tem uma bagagem muito grande de advocacia, ela é advogada há 8 anos. E ela me deu um gás, assim, uma injeção tão grande para voltar a advogar, uma injeção de ânimo, de tudo, de motivacional, que me lembrou de quem eu realmente sou. E eu consegui desassociar aquela culpa da minha profissão. E eu realmente parei para pensar, não, aquela morte, né, não foi a minha culpa. É culpa de todo um sistema falho. É culpa, infelizmente, de uma OAB que não protege a gente, não ajuda a gente quando a gente precisa. Não tem aonde a gente correr. A gente se preocupa, como advogado criminalista, no processo, com a família que está completamente desesperada. Você precisa dar atenção para essa família, senão você vai perder eles como cliente. E você se preocupa, além de tudo, com o bem-estar, a saúde do seu cliente. Não, na minha cabeça, isso é assim, fora de série. Você tem que se preocupar se o seu cliente vai apanhar lá dentro. Você tem que se preocupar se o seu cliente tá com furúnculo, com sarna. E ninguém faz nada. Se não for você, ninguém faz nada. E aí comecei a refletir sobre todas essas questões. Falei: não, vambora. Voltei a trabalhar. E nesse meio tempo, um amigo de muito tempo, o Johnny, me levou até você, que trouxe uma proposta muito boa para que a gente pudesse, né, ir melhorando essas questões ou repensar, né, e trazer vários pontos sobre isso. E nesse ponto também, o Felipe Pulso, um grande advogado, me chamou para participar da Associação da Jovem Advocacia, que eu vi com grandes olhos, para poder movimentar nisso que a gente fica batendo, fica lutando e a gente não tem um retorno. Se a gente não tá para lutar pelos nossos, não tem ninguém para lutar. Então foi tudo casando de um jeito ou de outro, sabe? O convite que esse meu amigo fez de longa data, somos amigos há mais de 15 anos, que me levou até você, me trouxe outras visões, porque a gente fica meio amortecido. Só que se você parar para conectar uma coisa com a outra, a gente precisa ter esse olhar institucional, a gente precisa de um apoio de alguém que vai lutar pela gente, para ter a certeza de que você vai poder exercer a sua advocacia sem ter medo. Que você vai chegar numa delegacia, você vai saber, principalmente o jovem advogado, como se portar, o que é que você vai fazer, como é que você vai falar. É seu direito, tá lá no código, no Estatuto de Ética da OAB, código de ética, você chegar e ser atendido. A gente não precisa esperar que a autoridade policial vá lá e leve a gente espera por cortesia, por respeito, mas agora tomar um chá de cadeira de 1, 2 horas, não existe isso. O jovem advogado, ele precisa ser respeitado, mas ele tem que entender como é que ele vai querer que ele seja, como é que ele vai fazer ser respeitado. Então, são vários pontos que a Associação da Jovem Advocacia pode ajudar, e eu estou ali para somar justamente para isso. E essa caminhada na advocacia criminal, eu vejo que tem tudo a ver com isso. Quantas vezes eu não precisei, quando eu não tinha nem roupa para vestir, uma calça totalmente inapropriada. Talvez isso seja um olhar para poder ajudar os jovens advogados. Porque eu vejo a advocacia como uma profissão, até hoje ainda, muito solitária. Os meus amigos mais próximos hoje são advogados. Porque se você parar para pensar, para conversar, né, com outras pessoas, não sei você, mas parar para conversar com outras pessoas sobre assuntos do seu dia a dia ali, ficam perdidos. Ou você tenta marcar alguma coisa no final de semana, você às vezes não consegue ir
porque você está trabalhando. Quantas das vezes, ou até hoje eu trabalho sábado e domingo, sem exceção, feriado, final de semana. Não tem fórmula mágica para o sucesso na advocacia, é o trabalho diário. E eu ainda me encontro longe de onde eu quero estar. Mas é o trabalho, dia após dia. Graças a Deus, hoje sou muito feliz porque eu comprei. Não é ainda o carro dos sonhos, Lamborghini, mas é um carro que antigamente era impossível de eu querer comprar. Consegui comprar esse ano, depois que eu tive essa queda, depois que eu me reergui na advocacia, tudo vai assim, de vento em popa. Lógico, tem meses difíceis, mas a gente se levanta. Como é um ramo empresarial, é assim mesmo. A gente tem que se preparar para quando vem as vacas magras, né? A gente se levanta e vai, levanta e anda. Faço parceria, graças a Deus está indo tudo certo. Tenho fé na Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que é algo que me motiva muito. Nunca deixo de fazer as minhas novenas. Tenho a minha mãe, que é a minha família, que jamais eu deixo de dar atenção. Então, todo o tempo dedico um horário para escutar ali como foi o Pilates, como foi o preço do mercado e qualquer outra coisa de aposentado. E tô ali, essa é a minha vida, um pedacinho dela, Lucas. Nossa, Ada, que testemunho precioso que você deu. E eu fui anotando algumas coisas aqui, né? Daquela vez que a gente conversou, na primeira oportunidade, eu fui até seu escritório. Você me ouviu generosamente, depois eu te ouvi também. Você colocou muita coisa importante que eu me lembro até hoje. Um dos aspectos que você abordou aqui, você falou, Lucas, muitas vezes eu gasto muita energia da advocacia para me preocupar com questões que não são jurídicas do meu cliente. Se ele vai ter um sabonete, se ele vai ter uma pasta de dente, se ele vai ter alimentação adequada, se a família está levando um colchão ou um travesseiro. Lembra que você me falou isso? Então a gente precisava saber, nós precisávamos de um apoio, de uma orientação para saber como se portar diante disso, né? Será que eu tenho mesmo que dedicar toda a minha energia para esse tipo de situação que não é jurídica? E se eu tenho que enfrentar isso, então se é minha responsabilidade, será que não é o caso de eu estruturar isso no meu escritório de alguma outra maneira? Eu lembro que você colocava isso. Mas assim, de várias considerações que você colocou, inclusive essa, tá a preocupação com o ser humano, né, Ada? Com certeza. Eu conversei aqui com muitos advogados já. Com o Nilley, por exemplo, que advoga há 42 anos. Foi secretário de Segurança Pública com 30 e poucos anos. Uma experiência vastíssima. E ele me dizia a mesma coisa que você, que tem 2 anos de advocacia. Você quis dizer o mesmo que ele. Cada cliente é um cliente único. Cada pessoa é única. Então ela deve ser tratada como se fosse seu único cliente, seu único processo. Então no seu caso isso muitas vezes traz angústias fortes, né? Profundas, né? A ponto de você em algum momento ter pensado até em desistir. E nesse ponto me veio outra coisa importante na vida, as amizades, né? Você falou que em algum momento estava desanimada, uma amiga te ligou, você falou, não, vou te indicar um advogado, ela ligou de novo, falou assim, que mané, indicar advogado, eu quero você, pô, tô ligando pra você, bora, se mexe, vamos em frente. Quer dizer, uma amiga, né? Depois, em outro momento, você também, quando passou por essa decepção com o sistema de justiça, que foi seu cliente ter falecido, encarcerado, também amigos conversaram com você, te colocaram para frente, colegas, né? Como que a amizade verdadeira é necessária na nossa vida, como ser humano, e na advocacia parece que mais ainda, né? E aí que vem a Associação da Jovem Advocacia que vocês fundaram, que para mim é uma ideia brilhante. Advogados novos, com até 10 anos de profissão, dando a mão um para o outro, trazendo advogados mais experientes por uma palestra, por uma orientação, por uma retaguarda, mas vocês tocando a pauta. Vocês definindo o que vocês precisam mais, qual é o tema que vocês vão abordar, qual é o tema que vocês vão trazer para ser, vamos dizer assim, objeto de debate mesmo, né? Então, essa iniciativa de vocês, ela se destaca mesmo nos últimos tempos, vai frutificar muito em nosso estado, eu tenho certeza disso, ainda mais com a tecnologia, a capacidade que vocês vão ter de chegar em toda a advocacia no interior. E você com 2 anos teve resiliência suficiente para viver tantas experiências, Ada. Hoje você já tem capacidade, a gente conversar sobre isso lá no seu escritório, de você com 2 anos aprende advocacia, de sentar com outros colegas que eventualmente têm até um pouco mais de tempo de inscrição, mas não tenham tanta experiência na advocacia,
para você dar a sua sugestão, dar a sua opinião, né? A respeito de aspectos, como você falava, como se comportar, né? Como eu compareço na delegacia? Eu entrei na delegacia, quem é a pessoa com quem eu vou falar? Será que é o escrivão? Será que é o delegado que está sentado ali na frente? Será que é um investigador que vai estar sentado ali na frente? É a ele que eu vou me dirigir? Eu vou pedir a ele para eu falar com o delegado? Eu vou pedir a ele para falar com o escrivão? Ou vou pedir a ele para ele me dar o acesso ao inquérito? Questão prática, né? E você conversava outro dia comigo também. Aspectos práticos. Eu ponho o cliente no meu carro e levo para a família, é adequado, não é? Até você estava falando aqui, você meio que parece que você sentiu que uma sinuca de bico, né? O que foi essa experiência ali que você viveu? Nesse momento, como era o meu primeiro cliente e era o cunhado de uma amiga, né? Tá vivo, tá bem até hoje. Eu não me senti incomodada com essa situação. Não me pareceu um risco naquele momento. Mas era um cliente criminal. E eu coloquei no meu carro pessoal, eu dirigi para o cliente e levei ele até a casa dele. Então isso sai totalmente do nosso trabalho como advogado, né? E assim, de um jeito ou de outro, a gente vê histórias de advogados, advogadas criminalistas que acabam sofrendo consequências por estarem no mesmo lugar que os clientes. Infelizmente, eu cito aqui a situação que aconteceu com um advogado ali no Mato Grosso. Um tempo atrás, ela estava na frente da delegacia, foi acompanhar o cliente dela para prestar um depoimento, não me recordo em qual cidade agora. Foram prestar um depoimento na delegacia, antes ou depois do depoimento, estavam ali na frente, conversando, e o cliente foi alvejado por vários tiros, acabou acertando o advogado e ela faleceu também. Que tristeza. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. São coisas que a advocacia criminal, se você não está ali na prática no dia a dia, você não aprende. Colocar cliente no carro é uma prática que hoje vários advogados indicam para que não seja feito. Eu fiz, assim, na emoção ali, e fiz outras vezes depois também. Não foi só a primeira vez, eu fiz outras vezes. Hoje eu não faço mais essa prática. Mas o jovem advogado acaba fazendo. Assim como outras práticas também da advocacia criminal, coisa que eu acredito que não tem nas outras áreas. Você receber pertences, receber colchões, travesseiro, para levar roupa, né? Sempre vem geralmente no saquinho. Outra coisa, cada presídio, pelo menos aqui no Mato Grosso do Sul, tem uma instrução de como levar os pertences, né, do preso até o presídio. Geralmente os advogados levam, tem uns advogados que não levam. Eu hoje tento não levar. Às vezes, quando a família é de fora e tudo mais, tem que acabar levando, né? Então, já é uma outra preocupação. Todo presídio tem que saber como é que é. E sempre fica mudando isso aí. Chegou ali para você uma caixa com vários pertences, pasta de dente, desodorante, além ali do colchão, colchonete, toalha, aquele travesseiro, aí vem aqui vários pertencezinhos pequenos e tudo mais. O que você faz como jovem advogado? Você pega, põe tudo no carro e leva lá. E o risco? Você não pensa que talvez aquele cliente, aquela família, possa estar te passando a perna para você entrar naquele presídio com droga, vai que é qual passagem daquele teu cliente que está ali, sabe que você não vai conseguir tirar ele tão cedo. Então, uma droga, às vezes é usuário de droga e está ali usando você de mula. Tem advogados aqui no Mato Grosso do Sul que já foram presos, advogados grandes, advogados já responsáveis, assim, que tem escritórios grandes, que foram presos levando droga por acidente junto dos pertences. E o jovem advogado, ele não está preparado para isso. Então, sempre uma revista minuciosa, um colchão, como que vai fazer uma revista? Eles passam, né, naquele scanner, mas como você vai ter ciência de que todo pedaço do colchão tá ali desprotegido, né? Tá tudo certinho. São coisas que ninguém te prepara para isso. Se não é você passando e vendo essas situações, ficando sempre muito ligado no que você pode se proteger, não tem ninguém para te dar a mão. Falar, olha, vem aqui, a advocacia criminal é assim. Não tem, infelizmente. É você por você na advocacia criminal. Tentar ao máximo se proteger. Questão de dinheiro, para você, recebimento de valores. A advocacia criminal, ela tem várias questões que você, como advogado, pode acabar levando pato por ser confundido ali junto com o seu cliente. Então, isso é muito perigoso. E apenas nesse tempo, eu já vi várias situações, vários colegas que acabam indo junto. E, às vezes, não é por querer, é na inocência mesmo.
Falta de orientação, né? Falta de orientação. E como foi seu primeiro júri, que você falou agora há pouco? Eu fiquei bastante curioso. Olha, foi um caso muito interessante. Veio através da Rebeca Cafuri, uma advogada excelente que agora está atuando no interior, mas vai vir aqui para Campo Grande para a gente atuar junto. E ela trouxe esse caso. É um caso um pouco complexo. Quando ela me falou, eu estava jantando com a minha mãe, ela falou, cara, não vai assustar quando você vê o processo. Tem magia negra, uns negócios cabulosos. Eu falei, ai meu Deus do céu. Antes eu falava, né? Não mexo em processo que tenha criança, idoso e mulher. Aí eu falei, tá, mas tem criança, idoso e mulher? Ela falou, tem, mas não é o nosso réu. Eu falei, não, então tá bom. Se não é o nosso réu, vamos embora. E comecei a olhar um processo bem extenso, com alguns erros, mas já estava ali na fase de ir para o plenário. Começamos a estudar e fizemos a nossa reunião com a cliente. O processo em si, ele trazia um caso trazia vários assuntos bem polêmicos, né? Eram 3 pessoas... deixa eu ver... Eram 4 pessoas, na verdade. É que um não tem tanta participação. 4 pessoas contando com a vítima. Essa vítima, ela morava lá em Minas Gerais. Falavam que ele, né, era um morador de rua. E esses 3 rapazes, todos os 4 são rapazes. Esses 3 estavam lá em Minas Gerais para fundar uma casa, um centro de umbanda, uma casa de santo, algo nesse sentido. E acabaram achando esse rapaz na rodoviária, um morador de rua, e trouxeram para cá para abrir uma outra casa de santo aqui. Um centro, um terreiro, né? Terreiro de umbanda, essa é a palavra correta. Trouxeram ele para cá e alugaram uma casa e começaram, né? Então, aqui a gente tem o nosso cliente, que era um homossexual, tem o pai de santo, que também narra algumas versões que ele era um homossexual, tem um outro que era o protegido do pai de santo, que também era homossexual, e tem esse rapaz que não era homossexual. Então, aqui a gente tem 2 temas, que é religião e homossexualidade, que se misturam em todo esse contexto do processo. E aí eu olhei o processo e falei, meu Deus do céu, que rolo do caramba, por que não vem um homicídio simples, não é uma coisa leve? Já vai começando com tudo. Aí tá. Vieram para Campo Grande, alugaram uma casa e numa noite de bebedeira eles começaram a se desentender. E nesse processo tem várias versões e todas elas bem contraditórias. A vítima, ela estava sentada nos fundos da casa. E esse então, denominado pai de santo, pegou uma faca, se desentendeu com o meu cliente e com esse rapaz, que era então a vítima. E para proteger a minha cliente, meu cliente, que é uma pessoa trans também, então usa o nome civil, não usa o nome social, bem complicadinho. Ele, para proteger essa vítima, para proteger o meu cliente, o pai de santo, foi em cima dessa vítima com essa faca e confessou que deu uma facada aqui no pescoço. Só que no meio da briga, depois, ele falou que a minha cliente também pegou um machado e deu algumas machadadas nessa vítima. E não o bastante, falou que pegou um tridente, que é utilizado nessas religiões, e bateu com um tridente nessa vítima. Esconderam o corpo, desovaram, pronto. Acharam o corpo algum tempo depois, marcas quase insuficientes. Pronto, processo formado. Acharam eles, assim, anos depois. Demorou bastante. Isso foi em 2016 o crime. O júri foi em 2023. E no processo, no exame ali de corpo de delito, a única coisa que tinha era ferida pérfuro-contusa no abdômen. Bem de leve, assim. Nada que levasse à morte. Tanto é que falavam que a morte era insabida. Não sabia o que tinha causado. Só que o outro réu confessou que deu a facada numa região vital. E a nossa cliente falou que não deu golpe nenhum. Não havia machado, não havia tridente, não havia nada. Então tá bom. E o corpo da vítima não confirmava essa versão? Não confirmava, porque demorou muito tempo para fazer a perícia. O corpo já estava ali todo inchado. Não tinha como. Falei, então tá bom.
Juntamos eu e a Rebeca, fizemos uma linha do tempo para conectar todos esses fatos. Aqui, como é um estado bem conservador, a gente evitou ao máximo, né? Essa exposição de questão de sexualidade, de trans e tudo mais, a gente não tocou nisso, a gente se ateve aos fatos. E peguei então o machado, levei para o júri. Tem um colega que é colega, muito amigo do Johnny, e ele estava lá como policial militar no dia, e eu acabei passando por ele e pedi pro juiz, pro Garcetti, falei, doutor, por gentileza, né, eu preciso levar esse machado pro plenário, preciso da sua autorização. E ele deixou, e depois que viu que eu tava com o machado, foi brigar com o policial. E o policial foi brigar comigo, falou, pô, como que você vai levar o machado pro júri? Não, o juiz autorizou, pô. Ele tinha esquecido de tão afoita que eu fui. E eu peguei o machado e comecei a simular. Falei, excelências, como é que vocês imaginam que essa pessoa que tá sentada aqui, ela era bem cheinha, assim, bem estatura baixa, basicamente uma mulher simples, assim, não tinha força. Como é que vai matar alguém com machado? E comecei a dar umas machadadas no ar, assim, e apelei. Uma loucura. Gritei assim ao máximo e já foram 10 horas de julgamento, porque tinham 2 réus. O promotor foi o doutor José Arturo. Na hora me interrompeu e falou que não era nada do que eu tava falando. Com muito respeito a gente conseguiu rebater ele ali. Dei as minhas machadadas, falei o que tinha que falar. E no final a gente conseguiu absolvição para o crime de homicídio, só não conseguimos para ocultação de cadáver, que de fato ela falou que ajudou, né? Mas pro homicídio a gente conseguiu absolvição e de quebra a gente ainda conseguiu, eu, né, particularmente, fiquei muito feliz com o elogio do Garcetti. Na nossa educação, na minha e da doutora Rebeca, que estava atuando pela primeira vez no plenário, a gente conseguiu desvencilhar ali do promotor que quer fazer o trabalho dele, cortando o advogado, e tá tudo bem, o doutor José Arturo, ele é um excelente promotor, um tribuno grandíssimo, e é assim que eles fazem, eles cortam a linha do advogado para poder quebrar o ritmo, para, né, a linha de raciocínio, e a gente, de um jeito ou de outro, com muita educação, porque a gente não sabe onde estava pisando, né, a gente conseguiu quebrar e levei um elogio do juiz na frente da minha mãe que estava assistindo. Que demais. Então, pra mim, pô, eu ganhei o dia. Isso aí não tem preço, assim, né? Incrível. Até o terço que ela tava rezando lá na hora arrebentou. Falei, não, tudo compensou com o elogio desse juiz. Pra mim, valeu a pena. E toquei o barco. Mas foi, assim, a sensação mais louca que eu já senti na minha vida. Dá vontade de vomitar, dá vontade de ir no banheiro, você fica arrepiado, você não sabe o que você vai fazer, parece que vai te dar um troço, o coração vai a mil, o corpo inteiro começa a suar, você começa a falar e vem, assim, o olho abre, o coração dispara, e aí pronto, passou, não dá mais nada. Parece normal, como se você tivesse nascido para aquilo. E você brilha todo o tempo que você tem que falar. Que demais. Aí acaba, vem tudo de novo, aí o corpo esmurece até sair o resultado, você fica naquela aflição. Mas foi uma experiência incrível. E já tem alguns outros júris também. Nós estamos fazendo a defesa, não tem nenhum marcado, mas tem uns 3, 4 júris que nós já estamos atuando aí. Já estão instruindo, já tem plenário aí. Já tem plenário. Ah, eu quero assistir um deles. Vou te chamar, vai ser interessante, é uma briga boa. Ah, eu vou adorar. E sua mãe assistindo tudo ali, né? 10 horas. Mãe é mãe, né? Ela assistiu 10 horas de plenário sem reclamar. E ela achou, igual eu, que a gente ia perder. Eu achei também. Porque o promotor é excelente. Dr. José Arturo Bobadilha. A família dele é de Corumbá. Promotor muito querido mesmo. E tem algum outro caso interessante, assim, que você conseguiu visualizar que tinha erros no processo, alguma coisa que você deu uma sacudida e chegou a uma conclusão boa dessa? Nossa, teve um caso que me marcou também, quando eu estava ainda como advogada associada. O nome do meu pai era Orlando, e o nome desse senhor era Orlando também. Eu falei, caramba, será que coincidência, o que eu vou fazer para esse rapaz, né? Chegou o processo lá para mim, eu era advogada associada, comecei a olhar, e o caso dele, ele tinha sido condenado por tráfico de drogas, 5 anos, por estar com 4,5 gramas de pasta base de cocaína. E tinha ali uma invasão de domicílio.
todo mundo lutou no processo, todo mundo, assim, defensoria, né? Lutou até o final do processo, mas não subiu para Brasília, subiu para o STJ, o STF. Falei, não, não tá certo isso, eu preciso dar um resultado para esse rapaz. E coloquei na minha cabeça que eu ia dar um resultado. Busquei, através da invasão de domicílio, dar algum resultado. Não foi pela invasão de domicílio, mas a gente acabou conseguindo desclassificar a conduta dele de tráfico de drogas para usuário no STJ, que eu nunca tinha conseguido antes. Então, esse foi assim, sensacional. Quando eu vi a decisão que saiu do STJ, eu falei, não acredito. Não, não boto fé. Fiquei doida, doida. E teve um outro também, de uma mãe, essa veio de um outro cliente meu, lá de Aquidauana. Uma menina de 18, 19 anos, já tinha 2 filhos pequenos, estava no segundo tráfico dela. E assim, quantidades pequenas. O que me deixa doida é esses tráficos de drogas. Até hoje eu tenho vários processos no escritório de tráfico de drogas, de quantidades assim, ínfimas, que a pessoa realmente é usuário. Então eu luto demais contra isso. E nesse era o mesmo caso. Tinha 2 processos, um assim, 18 gramas de droga, e o outro processo, 5 gramas de droga. Muito pouco para você ser considerado realmente um traficante. Porque o tráfico são penas de 5 anos para cima. Poxa vida, você vai considerar uma pessoa que está com 5 gramas de droga como um traficante? Na minha cabeça isso não tem cabimento. E essa menina estava no segundo tráfico dela e estava presa preventivamente. Só que ela é mãe de criança menor de 12 anos. E é uma lei, né, federal que tem ali, protege a criança. É um direito da criança ter a mãe em prisão domiciliar. Não é um direito da mãe, é um direito da criança que a mãe esteja com ela. É a criança dependente da mãe. E eu falei isso aqui no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, não consegui. Falei isso no STJ, não consegui a prisão domiciliar. Eu tive que subir para Brasília, fiz um despacho no gabinete do ministro Alexandre de Moraes para conseguir. Lá em Brasília eu consegui a prisão domiciliar para conseguir algo que é lei. E isso, assim, foi um caso bem marcante, porque demorou. E, assim, ficou parado uns 3, 4 meses no STJ. Até ir para a ministra Daniela Teixeira, achei que com ela sairia um pouco mais rápido. Não saiu. Entrei no STF por excesso de prazo, tanto que estava parado no STJ. E no STF, assim, questão de menos de 3, 4 dias, saiu com o ministro Alexandre de Moraes. Eu tive que subir lá para garantir o direito, que é claro, de uma mãe de ficar com o filho. Eu fico maluca com essas coisas. Isso me indigna, sabe? E tem muito isso na advocacia, né, Ada? Demais. O direito ali tá desenhado assim e as autoridades desrespeitam, né? Isso acontece no dia a dia conosco, nas nossas prerrogativas, que quando são violadas, não é o advogado que está sendo violado. Prerrogativa não vem para proteger ou para a finalidade última de proteger o advogado. É para proteger o cliente, é para proteger a cidadania, o direito de defesa. Muitas vezes as pessoas não compreendem isso, né? Esses dias eu vi uma matéria de uma advogada que pediu prioridade na sustentação oral porque ela estava grávida e não foi concedido. Algum tribunal do sul do país. Eu até me manifestei à época sobre esse assunto. E é tão absurdo que isso está no Estatuto da Advocacia há 8 anos também, desde 2016. Está escrito lá, está claro, está desenhado e não é cumprido, né? Então, nesse aspecto, se a gente sofre com o direito material do cliente, a responsabilidade por lutar por ele é nossa. Nós, advogados, vamos em frente. Vamos com os recursos. Você conseguiu chegar em Brasília. Conseguiu arrancar uma decisão monocrática no Supremo Tribunal Federal para restabelecer o direito, né? O direito normativo e o direito concreto que sua cliente tinha. Mas quando é nossas prerrogativas, é muito difícil para mim, para você, Ada Flora, para o outro advogado, ele ficar lutando, bradando e gritando para ter a prerrogativa defendida. Porque nós precisamos da nossa imagem também perante a autoridade, perante o delegado, o juiz, o promotor. E desgastar ela prejudica a nossa atividade, né? O nosso dia a dia. Então o que a gente precisa mesmo é uma retaguarda institucional. Nós advogados somos soldados da defesa, soldados da democracia. Vamos em frente para a luta, mas precisamos ter uma retaguarda, alguém que está ali olhando por trás. O inimigo está te atacando, ele está aqui dando tiro para derrubar o inimigo e você continuar lutando a batalha. Eu queria saber o que você tem experimentado hoje. A nossa retaguarda hoje deveria ser a OAB,
que você tem sentido isso? Como que tem sido isso na sua profissão? Com certeza. Eu falo que assim, a luta, o ideal é que seja fora, distante de nós. Para quem é criminalista, a gente, diferente do civil, que é advogado contra advogado, a nossa luta é contra o sistema, contra a promotoria, contra a delegacia, que está violando o direito dos nossos clientes. E muitas das vezes, o que era para ser é você lutar daqui para fora, você estar protegido por uma redoma, né, que a OAB te proteja, junto com os colegas advogados que estejam falando a mesma língua, seja todo mundo em comunhão aqui, juntos, para que lá fora nós possamos lutar unidos. E muitas das vezes não é isso que eu vejo, porque em algum dos casos que eu já peguei aqui, tive advogados, eu falo atravessar, que me passaram, assim, me atravessaram. Inclusive, hoje estava revendo um caso com um parceiro meu de um advogado que falou para a família que era para mim. Eu peguei o flagrante, né? A família me contratou, me chamou. E o advogado, contratado por outra pessoa, sabe-se lá quem, falou para a família que era para eles me cancelarem. Cancelarem o meu patrocínio, né? Que ele iria fazer a defesa. Um colega advogado. E aí eu fico nessa questão. Eu, por mais que tenha, né, algumas experiências, tem coisas que eu não passei ainda e que vou demorar para passar. Mas quanto a isso, o que eu faço? E se eu fizer uma denúncia ali na OAB, né, por uma concorrência desleal, uma violação de prerrogativa, o que vai acontecer? Realmente é sigilosa? A punição vai ser compatível com o que o colega fez? Vai ter alguma retaliação? Então, assim, são várias perguntas que não tem resposta. Eu não tenho, né, essa coragem de expor, porque eu não sei. A advocacia é um mundo pequeno, aqui, principalmente aqui no Mato Grosso do Sul. Então, você fica sem saber o que fazer. Não tem uma retaguarda que te proteja nesse sentido. E aqui tem muita concorrência desleal, principalmente falando em advocacia criminal. É mais um ponto para você se preocupar. Enquanto o cliente está preso lá, você não sabe se tem gente, advogado indo lá visitar ele, enquanto você não está. Às vezes, uma vez por mês, uma vez por semana, depende, né, do tipo de combinado ali. Não sabe se tem outros advogados tentando te atravessar na delegacia. Se você não pega, que foi o caso desse dia, né, uma procuração já assinada e junta no processo, outro advogado pode ir lá falar com a família, já te contratou, tentar fazer com que tirem você do processo. Então não é uma classe unida, é uma classe muito pelo contrário, que se puder te prejudicar, vai te prejudicar. E o respaldo que teria que ter, eu particularmente, como nunca precisei, nunca, não é que eu precisei, nunca busquei por medo mesmo, não sei se funciona. Você sabe que tem um sistema ali, mas você não vai atrás dele porque realmente às vezes houve um relato ou outro de que não deu muito certo e fica com receio, né? Sim. Eu fico pensando assim que no imaginário de toda autoridade deveria ter a hipótese na cabeça dele, da autoridade, de que se ele violar a prerrogativa ou se não atender bem um advogado, vai vir um monte de gente da comissão de prerrogativa de que a OAB é chata pra carambas. Acho que toda autoridade tinha que ter esse imaginário. Porque ele ia falar pro assessor ou ele mesmo lá dele, não atende o advogado, porque senão vai vir todo aquele povo da OAB, vai incomodar, vai nos representar, vai falar com o comandante do batalhão, com o comandante da polícia, ou com o diretor da polícia civil, ou com o secretário de segurança. Então atende bem, pro negócio andar bem. Um juiz, quando tá negando acesso, ou às vezes esquece, não dá acesso para o advogado despacha pedindo acesso, isso acaba não acontecendo. No imaginário dele tinha que estar assim, pô, se eu não der acesso, putz, vai vir amanhã a comissão de prerrogativas aqui, vai vir falar comigo com respeito, com elegância, vai falar, doutor, o senhor esqueceu de dar acesso pro doutor fulano de tal. Não que o juiz tivesse no imaginário que se ele não atender muito bem, vai ficar por isso mesmo. Ou o delegado a mesma coisa, né? Ou o agente, ou o comandante da viatura que está ali fazendo aquele flagrante no momento, entendeu? Não flagrante, recolhendo as pessoas que estão na praça do delito para levar para a delegacia, né? E parece que não tem esse imaginário hoje. Parece que toda autoridade viola a prerrogativa de advogado e internamente meio que tá dando uma risada, assim, tá se regozijando. Pô, violei, esse cara se lascou. Aliás, nós temos exemplos de ministros de tribunal superiores fazendo piada em bancada de julgamento.
né, perguntando quando será que a OAB vai mandar mais uma notinha de repúdio pela decisão aqui que eu acabei de tomar de indeferir a sustentação oral do advogado, que é um direito que está escrito no nosso estatuto. Então, eu acho que é um trabalho de reconstrução que precisa ser feito, né? A Associação da Jovem Advocacia que vocês fundaram há poucos dias vai poder debater tudo isso, né? As autoridades precisam respeitar a advocacia, não precisam gostar, não precisam adorar, precisam respeitar o advogado. Não precisa ter apreço por ele, adorá-lo, não, né? Quem poderia e deveria nos admirar, ter apreço por nós, é a sociedade. Esse é outro trabalho que a advocacia precisa fazer, de voltar a ter uma imagem importante na sociedade, que não tem mais hoje também, né? De alguma forma, como começar isso? Como fazer essa tarefa? Acho que a primeira medida é pôr o dedo nessa ferida, né? Acho que tem muita coisa para a gente conversar, para a gente buscar reconstruir, né? Essa iniciativa de vocês, jovens advogados, para mim é fundamental para isso. Eu vejo que é assim, uma reconstituição de dentro para fora. Porque enquanto nós, como colegas ali, não estivermos unidos, não tem assim todo aquele senso, né, de amizade, mas de respeito entre nós, colegas. Como que a gente vai querer que as pessoas fora respeitem? Tá tão complicada a imagem que dentro mesmo a gente sabe. Poxa vida, se eu infringir tal colega, se eu, né, atravessar ele, como se diz, vai dar alguma coisa? Não vai dar nada. Assim que as pessoas falam. Eu não sei, nunca busquei, né, mas assim que eles falam, não vai dar nada. Então, posso fazer, tá tranquilo. Depois que reconstruir aqui fora, para buscar o respeito lá fora. E a Associação da Jovem Advocacia, eu acredito que ela se enquadra tanto para o jovem advogado, porque nesse meio tempo de reconstrução, a gente tem que buscar já formar esses jovens que saem da faculdade, já estão ali com a carteira da ordem, para que busquem a postura de que um advogado tem que ter. Porque vejo também muitos jovens advogados com falta de postura, com deselegância, muitas das vezes falando com serventuários extremamente mal educados, com desrespeito, jeito que a advocacia não é. Então, muitas pessoas perdidas, muitos jovens advogados com falta de postura de vestimenta. Então, é todo um respeito que tem que partir de dentro para fora, uma reconstrução geral. O fora é o espelho, né? Que a gente tá vendo. Se um delegado não respeita a gente, por quê? Se a gente vai em algum lugar e tiram onda da gente, é lá o advogadinho em porta de cadeia. Por quê? Porque a gente não tá sendo levado a sério. Já me chamaram de advogado porta de cadeia. Respeito, não tem problema, tá tudo bem. Eu tô ganhando meu dinheiro, tô fazendo o meu trabalho que eu tenho que fazer. Se as pessoas veem assim, é uma reconstrução que eu tenho que fazer do meu trabalho. Então, se eu me porto, eu acredito que hoje, bem, eu tenho que ser cada dia 1% melhor. Eu tenho que me portar melhor, me vestir melhor, estar ali entre os melhores advogados. E todo advogado, eu acredito que tem que buscar isso aí. Pra então a gente ser respeitado. E é lógico, tem que ter um respaldo por trás. A gente tem que estar protegido para que a gente possa lutar lá fora. Porque senão não adianta. O que vai adiantar a gente lutar em vão? Sendo que não tem ninguém para onde a gente possa correr. É a retaguarda que precisa, né? Com certeza. E sabe que essas conversas que nós vamos tendo aí direto com os colegas advogados, o que tenho verificado é que a OAB hoje, o sistema OAB no país, está perdendo a capacidade, perdeu a capacidade de enxergar a necessidade básica do dia a dia. Que é isso que você está falando. Como passar uma noção prática para o advogado de como se comportar. Inclusive na competição, vamos dizer assim, com os outros colegas. E grande parte disso, para mim, está bem claro. Eu fui a Cuiabá hoje conversar com a advocacia de lá, para sentir as dificuldades que eles estão sentindo, para ver quais são as dores. E para mim está bem claro hoje que o problema do sistema OAB hoje no nosso país chama-se reeleição, que é uma coisa extremamente perniciosa. Ada, é um movimento nacional de reeleição no Conselho Federal, tentativa de reeleição nas seccionais. Isso tem trazido um descolamento, né, das gestões da OAB para o básico, para o dia a dia. Elas começam a se encastelar e a pensar em coisas que não são muito importantes para o dia a dia. Então,
alternância no poder é necessária. Um presidente da OAB finalizar o seu mandato e fazer um sucessor é preciso, ou perdendo a eleição, que entre outra pessoa, é preciso uma renovação na direção da OAB. Um exemplo hoje é o Conselho Federal. Essa possibilidade de haver uma reeleição, que tudo vai caminhando para isso, só vai expandir, só vai esgarçar mais e revelar mais esse distanciamento que está tendo dos dirigentes da OAB para a nossa prática do dia a dia. Então, de alguma forma, a advocacia precisa olhar para esse lugar. Nós, advogados, nós, advocacia, sempre dizemos, na República é preciso que os mandatos, que o exercício das funções sejam temporários, não sejam definitivos. Não haja oligarquias, não haja panelinhas, não haja clubismo. E é o que está acontecendo hoje no sistema OAB. É o que nós estamos sentindo na pele. Acho que a advocacia precisa pensar nisso e reverter esse quadro. Mas caminhando para o final aqui, eu queria agradecer muito a sua presença, tudo que você compartilhou conosco. Já estou doido para depois de ser editada a nossa conversa aqui, eu assistir integralmente ela de novo, porque tem vários pontos que você falou aqui que foram me tocando, eu quero passar por eles novamente. E dizer que espero que a gente caminhe por muitos e por muitos anos, se Deus quiser, fazendo muita coisa pela nossa profissão, pela advocacia e de mão dada aí na caminhada. E torço mesmo para que seja assim, se Deus quiser. Queria que você deixasse uma mensagem final, especialmente para a jovem advocacia e para a mulher advogada. E a mulher advogada ainda que se anima a caminhar na advocacia criminal. Primeiramente, eu gostaria, antes da mensagem, de agradecer imensamente esse convite, Lucas. Eu fiquei muito feliz, na verdade, com tudo, né, que está acontecendo, com o convite para participar da AJA, que é a Associação da Jovem Advocacia, e de saber que eu posso realmente contribuir, às vezes com um pouquinho que eu tenho para falar, da experiência que eu tenho, que não é muita, mas eu tô aqui. E eu tô para ajudar e para somar. Então eu fico muito feliz de participar, de contar um pedacinho da minha vida e de estar aqui com você. Você é um cara que eu torço muito pelo seu sucesso. Eu espero caminhar mesmo contigo na advocacia. E é o que eu sei fazer. Minha mãe perguntou esse tempo, né? Quem é você? Eu falei, eu sou advogada. Ele falou, mas quem é você? Aquela pergunta, né? Filha e advogada. É o que eu sei ser. Nada além disso. Mais pra frente, quem sabe, né? Alguns outros encargos. Mas a advocacia, ela mudou a minha realidade e pode mudar a de muitas pessoas. É a profissão mais desafiadora que eu já vi. E eu tenho tanto amor pelo que eu faço, que se fosse pelo dinheiro, eu não tinha como fazer, só pelo dinheiro. Mas o amor pela advocacia, ele transforma a gente de dentro para fora. Ele foi me moldando desde que eu me tornei advogado e não decidi mais voltar. Então, às mulheres, aos jovens advogados que querem realmente seguir nessa trilha, que tenham coragem o suficiente para encarar os desafios, não é fácil, dá vontade de desistir, que quando for assim se permitam ter os dias ruins, para que os dias bons possam vir. É assim que a vida funciona. A advocacia, ela é um ramo empresarial além de tudo, se for autônoma, como é a minha. Então você tem que saber aproveitar as cristas boas, como se fosse o mar, as ondas, as cristas boas e as ondas ruins. Saber o momento de entrar e de sair, saber se portar a todo momento, ter relações, ter boas amizades e tirar de tudo isso algo proveitoso para você a cada momento, em cada conversa. Isso aqui para mim hoje foi muito rico e me fez ver mais um lado da advocacia. Esse lado do respaldo, da reconstrução, o que é que a gente pode melhorar. Isso me motiva cada vez mais. Saibam que a advocacia é solitária, mas que tem outros colegas, tem gente igual você, que às vezes tem R$10 na conta. O jovem advogado assim, tem R$10 na conta, mas daqui a pouco vai entrar um Pix. Se você continuar trabalhando de domingo a domingo, ou do jeito que você quiser, vai entrar um Pix que vai te salvar, vai pagar a conta do mês. Tudo é tempo e persistência. Através do trabalho na advocacia, você consegue tudo o que você quer. Não tem receita mágica pro bolo. É trabalho dia após dia. E aí você conquista tudo. Essa é a minha mensagem para os jovens advogados. Muito bom. Doutora da Flora Correia dos Santos, muito obrigado pelo carinho de trazer tudo que você trouxe aqui pra gente. E você que assistiu mais um episódio do RosaCast,
Siga nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube, curta e compartilhe, para que a gente possa levar o conteúdo para mais e mais colegas e para o público em geral. Até a próxima, pessoal!